A gente está vivendo uma transformação, Carla, Felipe e ouvinte, que é fabulosa. A gente está mudando de ciclo. A gente está vivendo uma transformação daquelas que vão ser estudadas daqui a um bom tempo como um marco. Não é hoje, agora, dezembro de 2019, não, é um fenômeno que vai acontecendo. Os fenômenos, eles acontecem, né? Não tem um dia, não é um terremoto, né? Não é um meteoro que acabou com os dinossauros, não é isso, não é Pangea, não, esse é um fenômeno, é uma mudança, né? Você fala em revolução industrial, é um processo, né? Você fala em mudança de uma sociedade agrícola para uma sociedade industrial, é um processo. O surgimento da economia de serviços é um processo. Então é um processo que vai acontecendo. Uma hora algo acontece e pequenos marcos vão acontecendo. Por exemplo, em 2017, pela primeira vez na história, ontem, o número de pessoas trabalhando por conta própria ou sem carteira superou o número de pessoas com carteira. Isso é um marco, é um momento. Mas não é desse que eu estou falando, mas é parte desse processo. Opa, superou. Saiu agora o dado sobre sindicalização, mostrando que a baixa sindicalização no Brasil caiu a um número muito pequeno, né, a sindicalização. Depois saiu um outro dado mostrando que o total de pessoas da economia dos aplicativos está com 3 milhões e 600 mil pessoas, se você considerar transporte, essas coisas, 800 mil a mais do que no ano passado. Gente, 800 mil a mais do que no ano passado, significa que era 2.800 e subiu 800. Olha quantos por cento isso é de crescimento. É uma barbaridade. Se fosse 30%, seria 3 vezes 8, 24. É 20 e tantos por cento de crescimento. Tá quase Aonde que você tem 20 e tantos por cento de crescimento de algum setor no Brasil em geração de emprego? Aí você vai dizer, não, mas peraí, isso não é emprego normal, é uma migração. Pois é. Pois é de migração que se faz uma grande mudança. De uma sociedade onde as pessoas estavam no campo e foram para a fábrica, da fábrica foram para o setor de serviços. Agora nós estamos indo para um mundo digital. Claro que ele é analógico, porque as pessoas são analógicas, elas compram comida analógica, elas andam de... Certo? Não é a economia digital. A economia digital, caramba, no fundo, no final, tem um cara com uma bicicleta, com uma moto, com um carro. Mas o fato é que essa economia dos aplicativos, que a gente fala como se fosse algo paralelo, ela é um fenômeno extraordinário. Além dela mudar a forma como você se hospeda, a forma como você se alimenta, a forma como você faz compras, além de mudar a sua vida como um todo, ela está gerando oportunidades que são inacreditáveis. Ah, mas ela não é como eu gostaria. Mas olha só, o Brasil criou 2 milhões de postos de trabalho nos últimos 12 meses. Postos de trabalho, dados do professor José Márcio Camargo. Postos de trabalho não são empregos, são ocupações, atividades. Metade não tem carteira, não tem, é por conta própria, e metade desta metade é aplicativo. Olha que piro quando você fala em posto de trabalho, é um negócio gigantesco. Então você tem no Brasil 90 e tantos milhões de pessoas ocupadas, 1/3 com carteira de trabalho. Aí você tem setor público, é um outro pedaço importante. Agora, quando você soma sem carteira, por conta própria e empregador, porque tem empregador que é tão pequenininho que é quase um por conta própria, já superou os com carteira. E aí, olha só que interessante. Quando você pegava nos anos 50, por que existiu nos anos 50? Existiram, né, as ligas camponesas. Porque havia esse espaço. Havia gente sem terra, querendo trabalhar, querendo ter sua propriedade, trabalhadores rurais que trabalhavam com parceiros, arrendatários e tal, começaram a se organizar em torno do Francisco Julião e reforma agrária na lei ou na marra, anos 50. Por que hoje o MST acabou? O MST acabou, gente. O MST, tal qual ele surgiu, que é um filhote das ligas camponesas, sumiu. Porque as terras estão cada vez mais produtivas. Não dá mais para você ficar com terra como reserva de valor, porque ela só tem valor se ela gerar renda. Não dá mais para você falar, eu vou deixar meus hectares lá guardados, não faço mais nada, tranco e tal. Tanto não dá, porque senão alguém invade. Então, de um modo geral, as terras começaram a ficar produtivas, a tecnologia ficou mais acessível, o custo de produção. Então você começou a ter mais produção, o MST
começou a diminuir muito o volume de invasão de terra. Hoje você fala em ocaso do MST, né? Pega o número de greves. O número de greves do ano passado para cá caiu mais de 40% no número de greves. Ah, não, é porque o governo Bolsonaro é linha dura. O que o governo Bolsonaro é linha dura? Os caras fizeram greve em 79. Governo militar. Maior greve que aconteceu no Brasil, a onda de greve de 79. O cara tinha medo do governo Figueiredo, vai ter no governo democrático. Ele fez no regime militar, fez greve, pararam o país, né? Aí você diz assim, bom, pega 1990, você tinha 730 mil bancários no Brasil. Juntava os bancários com os metalúrgicos, eles paravam o país. Hoje você tem 450 mil bancários e caindo. Porque essas fintechs que estão no mundo dos aplicativos e essas... Você agora tem relações virtuais com o seu banco, você não tem mais gerente, você não tem mais caixa, você não tem mais nada. E está diminuindo. Então, o bancário como uma categoria capaz de paralisar o país já não tem a força que tinha antes. Isso quer dizer que não tem mais valor? Não, só não tem o mesmo tamanho, né? Metalúrgicos. Hoje você tem 1.700.000 metalúrgicos e 2 milhões de caminhoneiros. Então, vem cá, quem é que para o país? Quem para o país são os caminhoneiros. 2/3 dos caminhoneiros são autônomos. Eles são empresários, entre aspas, né? Mas são. Você pega só Uber, 600 mil motoristas cadastrados no Brasil, né? Quando você está tratando deste personagem, que é o personagem do aplicativo, é o cara que compra o carro dele e põe para trabalhar, ele é um empresário dele próprio. E ele tem ele é o cliente da empresa de aplicativo. A empresa de aplicativo faz um meio de campo. Então, aquela história de jornada de trabalho é uma discussão que não faz muito sentido. Quantas horas você vai ter para trabalhar? Quantas horas você vai trabalhar? É o taxista. Pega o taxista, que é, digamos assim, o precursor disso. Quantas horas por dia trabalha um taxista? O número de horas necessário para ele fazer a quantidade de dinheiro que ele entende que ele tem que fazer para pagar as contas dele. Normalmente são muitas. E com o surgimento dos aplicativos, mais horas ainda. Se um taxista trabalhava 10, 12, tem que trabalhar 14, porque tem da outra ponta. Da mesma forma que a China pressiona a produção da indústria, a economia dos aplicativos e os aplicativos de automóvel pressionam os taxistas. São Paulo tinha um número de táxis, o Rio tinha um número de táxis, cada cidade tinha o seu número de táxi dado. Aí começou a entrar aplicativo, um monte de Uber. Aí o taxista faz o quê? Ele que pagou o carro dele, ele que pagou a placa, ele que pagou o ponto, ele que comprou não sei o que, ele tem que ser aferido, aquela coisa toda que a gente já discutiu muito. Mas chegou uma hora que ele percebeu o seguinte: não dá para lutar contra isso, eu tenho que me virar. Aí surgem os aplicativos de táxi, que acabam sendo uma fonte de renda importante para eles. E os taxistas, que antigamente, eu costumo dizer o seguinte, a aranha, ela fica na teia dela e ela fica parada. Aí ela tem que esperar que uma mosca, que um mosquito, sem perceber, desavisado, vai andando, prendeu na teia, aí ela vai lá, come o bichinho. A leoa, porque não é o leão que caça, é a leoa. A leoa tá na savana, ela não fica esperando aparecer um antílope descuidado. Ela sai atrás, né? Então a diferença entre o universo anterior e o universo atual, o taxista ficava no ponto, você ligava pro ponto, aquele esparro que era o telefone, lembra como era? Você ligava, se você morava perto de um, ponto... passando na rua, né? Você ouvia aquele telefone alto assim. E quando não tinha taxista? E quando não tinha taxista, ficava tocando aquele troço. Então ele tinha que estar no ponto. Era muito importante ter um ponto de... Nossa, era importante. Aí tinha o ponto bom, ponto não bom, etc. Em boa parte das cidades. Tem cidade que não funciona assim. Em Brasília, por exemplo, você tem os pontos, mas o taxista, aquele ponto tem seis táxis, os 6 primeiros que chegarem ficam. Não tem aquela história como em São Paulo, que o cara dá um farolzinho. Se tem um táxi que não é do ponto, quando chega o táxi do ponto, dá um farolzinho, o outro sai, porque sabe, tudo bem, eu sei, não é meu lugar aqui. Ele ficava esperando, então era feita aranha, esperando chegar o passageiro. Agora, o próprio taxista para em qualquer lugar, liga o aplicativo dele e fica esperando para ver o que acontece. Tá apareceu uma corrida aqui, ele vai e pega. Isso mudou a receita também do táxi. Ou seja, o aplicativo que o prejudicou
pelo Uber também o favoreceu na outra ponta, e ele tem que se adaptar. É a vida real, não é o sonho, mas é a vida real. E essa mudança toda está criando uma sociedade de empresários. Não é que são empresários que sentam todos na Fiesp. Não é isso, óbvio que não. Mas são empresários. Então, se antigamente você tinha uma forma de representação em que poucos empresários e muitos trabalhadores estavam em lados opostos, agora você tem muitos empresários e muitos trabalhadores que, pela maneira como se relacionam com o seu trabalho, também são empresários, porque eles têm que fazer cálculo de lucro, de gasto, ele tem que ver quanto ele gasta de pneu, quantos desses jovens, a maior parte jovens, que trabalham com entrega de bicicleta, pegam a bicicleta do aplicativo para não usar a própria bicicleta, já estão fazendo conta, é melhor eu pegar a bicicleta do banco lá, não sei o quê, em vez de usar a minha própria bicicleta, começar a alugar a bicicleta, né? Antigamente, o mundo era organizado, as relações do trabalho e a economia de um país era organizado em torno de governo, entidades. Então você tinha a FEBRABAN, né? A FEBRABAN. Aí você falava FEBRABAN, você estava falando, os bancos brasileiros. Primeiro que não existe mais banco brasileiro. Tem 2, né? Antes tinha um monte de banco brasileiro. Os presidentes da FEBRABAN eram todos banqueiros brasileiros, né? De pequenos bancos, bancos médios, bancos importantes e tal. Hoje você tem Itaú, tem o Bradesco. E cadê os outros bancos brasileiros? Aí você tem o Santander, que não é brasileiro, mas não. Historicamente, sempre o presidente da FEBRABAN era dono de um banco brasileiro. E nunca era dos grandes, não era necessariamente dos grandões, não. Podia ser de bancos médios. Hoje, quando você fala em FEBRABAN, você está falando de uma parcela do setor financeiro brasileiro, porque você tá vindo uma coisa nova por aí, né? Quando você pega a abertura de capital da XP, por exemplo, ou quando você pega essas fintechs, é outro mundo. Quando você falava da Fiesp e aí você tinha a Fieng e a Fierge e a Firjan, né? Você estava fazendo um corte territorial, nós já falamos disso aqui, que não faz mais nenhum sentido. Eu sou da indústria do Rio de Janeiro. E aí? Quando chega na divisa com Minas? Não, aí eu não atuo mais. Hoje não tem mais isso. As empresas estão em todo lugar. Você pega a empresa, você não dá nem para dizer que assim é made in China. Porque um iPhone é fabricado em 10 a 12 países. Um telefone é fabricado em 10 países. Não tem mais made in. Não existe mais o lugar onde esse negócio é feito. Porque o cara compra um componente de um lugar, compra um componente de outro lugar, outro componente de outro lugar. Não tem mais. Eu sou da Fiesp. Isso não é assim. Essa é de São Paulo. Sei lá de onde eu sou do mundo, né? CNBB. Tinha que ouvir a CNBB. Não, nós ouviram a CNBB? Qual a opinião da CNBB? Hoje, quando você ouviu a CNBB, você ouviu o conjunto das denominações religiosas brasileiras? Não. Você ouviu um pedaço. Se a CNBB, que era o todo, virou uma parte, nós estamos falando de fé, imagina do resto. Falar com a CUT, falar com os partidos políticos. Os partidos políticos são uma parte da representação. Você tem as frentes partidárias que se sobrepõem aos partidos. Então, os apoiadores de uma causa, a bancada de uma causa da saúde. Então, as formas de representação da sociedade estão mudando. E no caso do trabalho, que é o ponto central aqui do nosso bate-papo de hoje, é um negócio tão impressionante, mas tão impressionante, que nós não vamos voltar a ver, mais a ideia do emprego do jeito que era antes. Sempre a gente vai noticiar dizendo: caiu o emprego, mas aumentou o emprego informal. Caiu a taxa de pessoas procurando, mas o que está aumentando é o informal. O que a gente está chamando de informal é um conjunto geral, não é apenas gente que está ganhando pouco. Não é necessariamente gente que está ganhando pouco. Alguns ficam até aborrecidos. Falam, não, peraí, eu estou ganhando mais hoje do que eu ganhava antes. Sim, mas como é que é o seu sistema de proteção? Olha, eu não sei dizer, mas é diferente. É diferente. Eu não tenho mais a CLT, eu não tenho a carteira de trabalho, o plano de saúde eu é que tenho que cuidar. Então as pessoas vão ficar mais independentes. Não significa que isso seja bom. Significa só que a forma como você vê o mundo vai mudar. Porque se você tinha uma relação que você podia, a cada 12 meses, tirar férias, você podia receber o seu 13º com 1/3 nas férias, que você cobrava do seu patrão um benefício a mais, que a cada 2 anos, 3 anos, 1 ano, você se reunia para discutir um aumento. Agora é adequação. Demanda, né?
e oferta. Então você chega lá e fala assim, vem cá, quantas horas eu vou trabalhar? Você pode trabalhar 2 horas por dia. Você pode trabalhar de casa. A quantidade de gente que está trabalhando em casa é inacreditável. Não existia isso antes. Antes era uma meia dúzia que fazia costura, fazia um bolo, fazia um negócio. Agora não, com esse meio de campo dos aplicativos. Então, sei lá que nome isso vai ter. Eu não sei que nome isso vai ter. Não sei nem se isso vai ser chamado de a quarta revolução, porque todo mundo fala que a revolução que vem por aí é a revolução digital, né? Economia, tecnologia de informação, o mundo 4.0, etc. Mas tem um troço acontecendo nas relações do trabalho, onde greve, invasão de terra, e a cabeça das pessoas vai mudando, e até a posição política. Porque se você tem uma sociedade com muito empregado e uma sociedade com pouco patrão, você tem um tipo de polarização diferente. A hora que você vê, fala, mas por que a sociedade está ficando mais conservadora, eventualmente? Porque as pessoas começam a se preocupar mais com estabilidade, começam a ter noção mais do que é mercado, e isso está mudando muito. Então nós vamos ver, nós vamos falar muito disso aqui, nós vamos acompanhar isso muito de perto. Está havendo uma mudança impressionante. E os sinais vão sendo dados assim aos pouquinhos, como esses que eu falei, sindicalização caindo, o volume de gente nos aplicativos subindo. Tem um fenômeno em curso e nós estamos vivendo ele. Isso é muito interessante.